Lá do Egito, onde o ex-presidiário que foi alçado à presidência chegou na carona do jatinho do empresário amigo, outro sujeito também foi preso, né, num escândalo de corrupção. Lula falou que é preciso colocar a responsabilidade social acima da responsabilidade fiscal e, portanto, deveríamos extinguir aí na prática o teto de gastos, né? Só há dois tipos de pessoas que fazem esse tipo de declaração: os idiotas, os imbecis, que não entendem como a economia funciona, e os aproveitadores, que querem concentrar poder, né? Querem chegar ao poder e depois manter esse poder através de discursos populistas. Porque a irresponsabilidade fiscal, no final das contas, prejudica mais os mais pobres, exatamente. Quando você imprime dinheiro, aumenta a dívida pública por conta dessas políticas, você gera inflação, você gera desvalorização da moeda, você gera aumento de juros, você gera a ruína econômica do país. Então você joga, né, aí alguns farelos para os pobres através do aumento de eventuais bolsas, mas você tira a contramão através da inflação, através do desemprego, através da ruína econômica. Afinal de contas, empresários não vão investir num ambiente desses, vão colocar o seu dinheiro para render a juros, ou, em última análise, podem tirar esses recursos do país, e aí você vai aumentar o desemprego, você vai ter inflação, você vai ter juros mais altos, você vai ter menos empreendedorismo, você terá aí ruína, você terá miséria, que é exatamente o caminho que nós estamos vendo, por exemplo, da Argentina, que tem apresentado aí essa mesma mentalidade econômica. Nós temos aí inflação de mais de 100%, juros próximo a esse patamar, desemprego em alta e cada vez mais pobres. E aí a tentação de um governo desse tipo é fazer aí o controle de capitais. Você impedir que as pessoas retirem dinheiro do país, o que só aumenta o problema porque diminui ainda mais a confiança do mercado. Você vai entrando num ciclo negativo e é esse ciclo que o PT mira. Os reflexos são imediatos. Dólar sobe, bolsa cai, juros sobem. É uma tragédia. A única maneira de evitar o pior é oposição sistemática completa a esse governo. Quanto menos esse governo conseguir, né, fazer alguma coisa, melhor para o país. Quanto menos tempo ele durar, melhor para o país. Não há outra forma de colocar. É preciso pressionar o Congresso para não aprovar essa PEC da gastança, ou essa PEC da picanha, como muitos estão colocando, já que você sai de largada com um déficit de 2% do PIB. Aí muitos dos idiotas úteis, ou os manipuladores, falam: ah, mas o governo Bolsonaro também extrapolou o teto. Ora, nós tivemos aí a maior crise sanitária dos últimos 100 anos, né? Um problema de escala global. E de fato houve o estouro de teto por uma necessidade óbvia. E mesmo assim, o Guedes conseguiu, através de corte de despesas, especialmente no funcionalismo público, e através de um resultado extraordinário das estatais que foram melhor geridas, entregar uma dívida pública muito parecida de antes dessa crise, dessa pandemia, né? E aí nós temos hoje o Brasil como um dos únicos países do mundo que tem as suas contas públicas em dia. Para vocês terem uma ideia, né? Antes da pandemia, a dívida pública em relação ao PIB estava por volta de 74%, chegou a 90% durante os auxílios emergenciais e agora voltou para algo como 77%. Foi dos maiores países do mundo o único que conseguiu fazer isso. Para ter uma ideia, nos Estados Unidos essa dívida pública saiu de algo por volta de 100% do PIB para 130% do PIB e está por lá, não diminuiu. Mesma coisa na Europa, mesma coisa no Japão, mesma coisa em outros países. Então não dá para comparar, até porque ninguém imagina que o PT fará uma boa gestão da administração pública, né, no sentido aí dos servidores públicos.
A expectativa é aumento de postos, já que é uma categoria que dá apoio político ao partido. Ninguém imagina, né, uma administração consistente num projeto que coloca 300 pessoas no governo de transição. Né? 300. Um projeto que já sugere aumento de mais 14 ministérios. Ninguém imagina uma boa gestão da máquina pública nas estatais quando no último governo essas estatais foram saqueadas. E um potencial novo presidente da Petrobras fala em tabelamento de preço, né, fala em função social da empresa, ou seja, esquece que essas empresas darão lucro. Tanto é assim que o mercado, né, identificou na política do Guedes a consistência e o real foi uma das moedas que mais valorizaram em 2022. Agora tudo isso está indo por água abaixo, com a expectativa aí criada pelas falas do ex-presidiário, que falou, paciência, né, a bolsa vai cair, o dólar vai subir, paciência, fazer o quê? Fazer o quê se o Brasil será destruído? O que preocupa também é o seguinte: todo projeto de esquerda radical é um projeto de destruição do país. Não é que é uma falha, é o objetivo a destruir, porque é muito mais fácil você controlar, impor uma ditadura quando as pessoas estão passando fome, como a gente vê na Venezuela ou mesmo na Argentina. Só que esse projeto sempre tem que ter um certo equilíbrio, porque se você vai com muita fome ao pote, né, você faz medidas muito duras e ainda existe democracia para as pessoas poderem protestar, para as pessoas poderem retirar através do voto esses governos que destroem o país. Se esse mecanismo não existe mais, aí você tem uma ditadura. Se esse mecanismo ainda existe, aí essas pessoas saem do poder, como aconteceu no impeachment da Dilma. Então a sinalização de radicalização da pauta econômica sugere que o partido, que esse movimento está bem mais à vontade, acreditando que terá os instrumentos necessários para reprimir os protestos que invariavelmente surgirão com essa política de terra arrasada. Né? Então agora o país fica dependendo da capacidade de nós resistirmos, de nós fazermos oposição a esse projeto destruidor da nossa economia e destruidor das nossas liberdades básicas.